Julgamento. Quantas vezes julgamos e quantas vezes somos julgados? Muitas vezes julgamos ou somos julgados pela roupa que vestimos ou que os outros vestem, pelo cabelo, pela aparência, por uma palavra, por uma frase, por postar alguma coisa na internet. Muitas vezes nós julgamos as pessoas por aquilo que nós ouvimos falar daquelas pessoas. E o interessante é que há um filósofo grego, aquele que marcou a história da filosofia grega, o filósofo Sócrates. Antes dele, são denominados os filósofos pré-socráticos. Após ele, socráticos. Por quê? Antes dele, os filósofos tratavam da natureza. Com seus estudos, o homem. E ele foi acusado. E ele foi julgado. E a sua sentença foi a morte. Ele foi acusado de 3 coisas. Ele foi acusado de não reconhecer os deuses do Estado. Ele foi acusado de introduzir novas divindades e ele foi acusado também de corromper os jovens. Da mesma forma, nós vemos o apóstolo Paulo sendo acusado. Ele é acusado de 3 coisas também, como nós falamos ontem na devocional. Sendo uma delas, que ele promovia desordens entre os judeus do mundo inteiro. Que ele era um principal agitador da seita dos nazarenos. E que ele tentou profanar o templo. Eles o acusam. E aí ele tem a palavra para se defender. Ele começa a falar para os seus acusadores e para aquele que iria julgá-lo algumas coisas interessantes que se encontram no capítulo 24 do livro de Atos, dos versos 10 ao verso 23. Ele fala no verso 12: E não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém confesso ao Senhor que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus, o Deus de meus pais, acreditando que todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Verso 20. Ou então, que esses homens que estão aqui digam que crime acham em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio, salvo essas palavras que clamei estando entre eles. Hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. E Félix manda ele de volta para a prisão para ele ser julgado a posteriori. Jesus Cristo também foi julgado. Jesus Cristo também foi acusado. Jesus Cristo, mesmo após fazer tantas coisas para a humanidade, para aqueles que o cercavam, como multiplicar pães e peixes, como curar pessoas, cegos, paralíticos, coxos, libertar endemoniados. Mesmo ele fazendo tudo isso, o povo o entregou para ser crucificado.
morte de cruz, morte maldita que foi bendita. Diante da acusação dos homens, Deus o exaltou e ele está à destra do Pai. O nosso advogado diante do Pai, aquele que nos defende, aquele que está conosco através da figura do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos amar mais e julgar menos. Que possamos nos doar mais, servir mais e receber menos. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado. É a sua palavra e é no teu nome que nós estamos fazendo essa devocional. Eu peço que o Senhor fale com os meus irmãos, peço que o Senhor, ó Pai, toque no seu coração, peço, ó Pai, que o Senhor cuide da casa de cada um e que o seu nome brilhe em cada vida, reine em cada vida, seja Senhor das nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.